Página 15, semente 10, Efésios 2, 5 a 9. Nós já lemos esses versículos antes, mas eu vou ler mais uma vez. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nesse semente, nós falamos que Deus demonstrou seu caráter através da nossa salvação. A grande demonstração da glória da igreja é a obra de Deus nos membros que compõem o seu corpo. Deus é glorificado pelo fato que não existe mérito da parte de qualquer membro, e todos devem sua existência à cabeça. Não há nenhum motivo para orgulho nos membros da igreja, porque Cristo fez tudo pela sua graça, mediante a fé. A Ele seja a glória. Se eu trabalhar, o que é me dado é devido. Por exemplo, eu já corri algumas maratonas e eu tenho um certo orgulho nas medalhas que eu ganhei, porque eu trabalhei bastante para isso. O valor em dinheiro é praticamente nada, mas a medalha de participação significa alguma coisa para mim, porque foi muito trabalho para conseguir isso. Agora, se alguém recebe essa medalha sem trabalhar, ele não vai poder ter orgulho nisso. Deixa-me deixar isso bem claro. Só porque eu recebi isso grátis, não significa que a graça é sem valor. A graça de Deus tem muito valor. Então, vamos pensar nisso, de como Deus é glorificado na graça, na sua generosidade em nos salvar e na maneira que Ele fez. Porque esse plano que a gente vai ver aqui é algo que nem um ser humano podia inventar. Exercícios e perguntas. Número 1, o que Deus fez por nós? Número 2, como Deus fez essas coisas? Número 3, quais seriam as implicações se a salvação fosse baseada nas obras? O que poderíamos concluir se salvação fosse pelas obras? Número 4, reflita sobre a sua salvação. A, o que mostra que você estava morto? B, quais aspectos que mais mostram que você não merece nada? Ponto C, como você vê a graça de Deus? Número 5, passe um tempo agradecendo a Deus pela sua salvação. Então vamos examinar esse trecho mais detalhe. O que Ele fez? Eu vou simplificar todo esse trecho para vocês. Eu gostaria que vocês sublinhar algumas palavras aqui. Primeiramente em versículo 5, vos deu vida. Versículo 6, nos ressuscitou. Versículo 6 também, nos fez assentar. Agora, em cada um desses verbos aqui, é 3 coisas que Ele fez conosco. Primeiramente, Ele vivificou. Segunda coisa, Ele ressuscitou. E terceira coisa, Ele nos assentou nos lugares celestiais. Mas a coisa interessante, cada um desses verbos aqui tem um prefixo, sun. Sun é co. Então, você pode ver que a maneira simples de traduzir isso, tirando todas essas coisas de misericórdia, graça, bondade e amor, focalizar 3 coisas que Ele fez. Ele nos co-vivificou, nos co-ressuscitou e nos co-assentou nos lugares celestiais. Eu estava meditando antes disso, dessa lição, em como o poder de Deus me uniu com Cristo, junto com, é uma união com Jesus Cristo, e como Ele foi vivificado, como Ele foi ressuscitado, e Ele foi assentado nos lugares celestiais, eu também experimentei tudo isso. Veja bem na sua apostila, o prefixo sum nesse trecho enfatiza que Deus fez sua obra por causa da nossa união com Cristo. Nota aqui, co-vivificou, versículo 5, com Cristo. Esta palavra, co-vivificou, só existe aqui e em Colossenses 2,13.
Aí, co-ressuscitou. De novo, só aqui em Colossenses 2:12. Essa é uma nova vida. E na página 16 ele falou co-assentou. Isso é com Cristo. E de novo, esse versículo é só aqui, esta palavra existe. Paulo praticamente inventou essas palavras. Agora vamos examinar versículo 5. Estando nos mortos em nossos delitos e pecado, mesmo que estávamos mortos assim, ele nos deu vida. A palavra grega, você conhece a palavra zoe. Zoe significa uma qualidade de vida. Porque estávamos mortos, incapazes de entender, esse zoe que ele colocou em nós nos deu a capacidade de entender, compreender e responder a mensagem dele. A palavra é sus, junto, zoo, que é a vida, poieo, de fazer, vivo, juntos. Mesmo estando mortos em nossas transgressões ou nossos delitos, como ele falou em versículo 5, nós estávamos mortos em nossos delitos. Nota que ele não falou pecados também. Ele focalizou simplesmente na transgressão. Talvez enfatizando os judeus estavam mortos como evidência na maneira que eles transgrediram a lei. Mas o que Cristo fez? No passado das pessoas, e isso aconteceu em cada cristão, ele fez vivo junto com Cristo. E ele abriu uma parêntese para enfatizar isso aconteceu pela graça e levou a gente a ser salvo permanentemente. O que implica isso, como sua apostila fala? Ele restaurou nossa compreensão das coisas de Deus, restaurou a nossa intimidade com Deus, restaurou nossa habilidade de viver para Deus, e ele enfatizou graça e a permanência da nossa salvação nisso. Agora, co-ressuscitou com Cristo. Essa palavra sun egeiro. Egeiro é a palavra que eles usam para ressuscitar alguém dos mortos. Uma palavra muito rara e só acontece em Colossenses 3:1 e 2:12. Isso significa de acordar. Então, o que implica nisso? Isso é a nova vida que nós recebemos, a regeneração. E em versículo 6 também, ele falou, ele co-assentou, ou nos assentou junto com ele. Esse é sum cathedzo, a catedral vem do trono. A palavra catedral significa o trono. Quer dizer, ele co-assentou a gente no trono com ele. Isso significa que ele causou nos assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus para enfatizar nossa associação com ele. Imagina isso, a segurança da sua posição. Ele te escolheu, ele fez essa obra na sua vida, te deu essa vida, capacidade de entender as coisas de Deus, te ressuscitou junto com Cristo, dando para você uma nova vida e assentou nos lugares celestiais. Muitas vezes a realidade na nossa vida está aqui nessa terra. Nós olhamos do ponto de vista humano, visando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e somos meio vítimas disso. Mas agora ele está enfatizando o fato que nós estamos numa posição, sentado ao lado dele e olhando na nossa vida dessa perspectiva. Esse tem implicações da nossa posição hoje. Nota, nos assentou, não nos assentará. E nosso destino no futuro é uma posição permanente de favor e proteção nos lugares celestiais, tá? Espiritualmente. Por que ele fez isso? Versículo 7 começa com a cláusula para que, o propósito, para mostrar, para deixar óbvio, demonstrar, dar prova. Nos séculos vindouros, as épocas que vão chegar, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade. A palavra suprema é hiperbalo, mesmo em 1:19, uma coisa que é acesso além do que é necessário, uma coisa extraordinária, incomparável. E riquezas também, a suprema riqueza da sua graça. Quer dizer, essa graça é imenso, além da nossa habilidade, em bondade, generosidade que ele fala direcionado ou sobre nós, literalmente, em Cristo Jesus. Então veja bem, quando nós chegamos no céu, nós não vamos olhar um pelo outro e falar, parabéns para ter chegado aqui. Parabéns, você conseguiu.
valeu. Não, a gente vai olhar um pelo outro e fala, incrível, Deus te salvou também? A graça dele é muito rico. Ele é muito bondoso para salvar uma pessoa como você. Em outras palavras, nós vamos ser troféus, demonstrações e evidências de como Deus é gracioso. Se ele tivesse salvo as boas pessoas, não teria tão maravilhosa essa graça. Mas realmente, nós vamos ser evidências da suprema grandeza e riqueza de Cristo na eternidade. Então, como eu falei na apostila, para demonstrar, manifestar e provar daqui para frente a grandeza da sua graça para conosco. A igreja é uma manifestação para os seus membros e para o mundo físico e espiritual da grandeza da sua graça. O meio que ele usou é graça. Ele explica graça mais uma vez aqui. Esse trecho começa porquê. Aquele porquê é explicativo. Essa é uma parêntese de ter certeza que as pessoas entendem esse conceito de graça. Muitas vezes você escuta as pessoas, eu recebi uma graça. Eu escuto isso não somente no meio católico, mas no meio evangélico. Recebi essa graça. E eu pergunto à pessoa, essa graça foi merecido ou imerecido? A pessoa olha para mim e fala, tem que merecer, né? Porque senão você vai receber. Então isso mostra que o conceito de graça é muito difícil para as pessoas entender. E nota como ele enfatizou aqui, porque pela graça sois salvos. Ele poderia e deveria ter falado, vocês são salvos pela graça. Mas para dar ênfase, ele falou pela graça. O que ele fez, vocês são salvos. E mais uma vez, é a permanência que ele enfatizou aqui. Como? Através da fé. Agora, eu gosto de colocar dessa maneira, nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, através de fé. O meio era fé. Eu vejo assim, vamos supor que minha vida é uma lâmpada e o brilho dessa lâmpada é a evidência da minha salvação, as boas obras. Mas o que me leva a brilhar? A eletricidade que vem da tomada. Mas tem que ter um fio que vai levar a eletricidade da tomada para a minha vida. Não é o fio que causa-me a brilhar, mas é a eletricidade. Mas a eletricidade flui através do fio. Então você pode falar, é pela eletricidade que minha vida brilha, através do fio que conduz a eletricidade a mim. E essa luz que eu brilho não vem de mim, mas o que é? É dom de Deus. Essa é uma coisa que é dado. E isso não vem de vós, e isso aqui é neutro no grego. Isso indica que não está falando da graça, não está falando da salvação, mas nada vem de nós. A co-vivificação, co-assentado, co-ressuscitado, a graça, o dom, nada disso vem de vós, é dom de Deus. Então essa palavra dom era usado por Mateus, os magos trouxeram dons para ele, presentes para ele. É dom de Deus. E ele explica mais, não ek ergon, não flui de obras. Esse não é baseado em obras, mas em que? Também não é baseado em obras, não é algo que vem de vós. Por quê? Um propósito negativo para que ninguém se glorie. Não há motivo de eu me glorificar por causa disso. Então, a explicação de graça, o meio da nossa salvação é pela graça, seu favor merecido, está no início do versículo para motivo de evidência. O resultado, somos salvos. O tempo do verbo passado, expressado uma realidade presente e permanente, esse é o tempo perfeito, uma coisa que aconteceu no passado e continua a existir até hoje. O meio pelo qual a graça é transmitida mediante a fé. Essa fé, confiança, não é nossa capacidade, nosso mérito, mas nele. Esta fé é produzida por Deus e é um dom dele. O contexto mostra que não há espaço para qualquer confiança nas nossas habilidades, desempenho ou mérito. Se eu não ganhei pelo meu esforço, eu não tenho nenhum motivo para gloriar.
Então, ele falou, a fonte não é de vós? Isso não vem de vós? Fé, graça, nada vem de vós? Não é de obras? Obras são quaisquer atos feitos como atos de merecimento para satisfação pessoal. A fé não é um ato que produz merecimento, e sim de Deus, um dom ou oferta sacrificial da sua parte. Então esse versículo é muito rico e é muito importante, enfatizando algo que é tão difícil para as pessoas entenderem em nossa cultura. Uma das coisas que eu gosto de demonstrar para as pessoas é usando Lucas, quando Jesus elogiou a fé da mulher ciro-feniciana, ela reconheceu imediatamente que ela não mereceu a cura do seu filho. Então também você pode ver o centurião. Ele falou que não mereceu que Jesus entrasse na sua casa. O homem que subiu ao templo bateu no peito, reconhecendo que ele não mereceu nada de Deus. Então, graça é tão contrário ao conceito religioso. Eu sempre lembro de uma vez que uma mulher da Testemunho de Jeová chegou na minha casa, em Belém, e eu perguntei para ela, eu falei, como é que sua vida está agora? Ah, uma beleza, né? Mas você pecou antes de entrar nessa religião? Ela falou, sim, eu pequei. E agora, você ainda peca depois de entrar nessa religião? Ela falou, ainda peco. Então vem cá, como é que você vai tratar com isso? Porque eu posso imaginar Deus falar, deixa para lá as coisas que você cometeu antes, mas como você vai pagar pelos pecados aqui agora? E ela falou, esta razão que eu estou fazendo isso. Eu falei, fazendo o quê? Vendendo essa literatura bíblica. Então você ganha sua salvação através disso? Sim, sim. Então você ganha sua salvação através das obras? Ela falou, sim, sim, eu tenho que fazer uma coisa. Daí eu pedi para ela ler esse versículo. Eu falei, não é pelas obras, mas pela graça. E em Gálatas, capítulo 1, ele fala, alguém que prega o evangelho além do evangelho da graça que eu te preguei. Ele fala, seja anátema. Eu falei para ela, olha, você deve examinar a Bíblia para entender que salvação é pela graça e não pelas suas obras. Eu não sei se esse teve impacto na vida dela, mas isso me levou a refletir quantas pessoas ao nosso redor pensam no mérito. Você pode ver que as pessoas pentecostais estão sempre pedindo para você fazer o sacrifício de dinheiro, alguma coisa para merecer a obra de Deus na sua vida. Mas não é bem assim. Deus nos salva pela graça e puramente pela graça. E demora para a pessoa entender isso. Por isso, no propósito da vida, nós usamos o filho pródigo, porque aquilo é uma clara demonstração da graça de Deus.